Sansão e Sansão. Dois Sansão. Ih, Sansão tá com o cabelo tão grande que sentou em cima. Outra Sansão. Ai, meu Deus. Lembra que tia Thelma falou que essa semana era a história de Sansão? Quem tá lembrado? Pois é, por isso que os meninos botaram esse cabelão aí. Agora eles vão tirar, pra gente poder começar. Vocês gostaram do cabelão? Onde tia Thelma de cabelão? Cabelão! Então é a Sansoa. É, então vamos lá, ó. Tiramos os cabelos, os bonés. Que nem é nosso. Pra gente... Ah, é, emprestado. Agora, o Noah tá achando que é cachorro. Não é cachorro, é Sansão. Agora a gente vai orar pra gente poder começar, tá bom? Você tem um pedido aí no seu coração? Lembra que... Conhece alguém que tá precisando de oração na sua família, na sua casa? Você. Vamos pensar no pedido. Lembra que o Senhor olha o nosso coração? Então vamos lá. Depois eu vou deixar você falar, tá? Você quer orar agora? Falou o quê? Você falou, lembra? Esqueceu. Não falei lembra não. Então tá, vamos lá. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho, tá, não? Senhor Jesus, obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar a Tua palavra no nosso coração. Que cada criança, ó Deus, que estiver vendo essa ministração possa aprender do Senhor, possa ter o coração marcado pelo Senhor, possa viver nesse mundo, Senhor, mas de acordo com a Tua vontade. Olha os pedidos, Senhor, em nome de Jesus, traz cura onde precisar de cura, traz provisão onde precisar de provisão. Realiza, Senhor, os Teus milagres de acordo com a Tua vontade. Nós cremos em Ti, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Fechou o olho. Noah não fechou o olho na hora da oração, não. Tem que fechar, a mamãe já explicou. E você estava vigiando ele. Pode Não fechar. tava vigiando não. Tá, abriu o olho por acaso. Não é isso. Quando terminou, ele tava olhando assim. Ah, tá, desculpa. Então vamos lá, Heitor vai ler o versículo. Vai, Heitor. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Muito bem, Heitor. Vamos entender o versículo, hein? Não te torne cúmplice. O que é cúmplice? Tia Thelma vai explicar. Cúmplice é quando uma pessoa se junta a outra para fazer alguma coisa, boa ou ruim. Então, olha só, por exemplo, você se juntou para guardar um segredo de surpresa de aniversário para alguém que você gosta. Vamos fazer uma surpresa, todo mundo quietinho, ó, ninguém conta o segredo. Todo mundo ali é cúmplice, tá todo mundo ó, guardadinho com o mesmo objetivo. Só que quando junta para fazer coisa errada, também é cúmplice, mas é cúmplice de coisa errada, não é legal, né? Então, por exemplo, juntaram lá para fazer uma bobagem, para dar um susto no amigo. Ai, ninguém conta, ó, também estão sendo cúmplice. Então, é quando você se junta a alguém para fazer alguma coisa. Lá em 1 Timóteo está falando assim, ó, não se torne cúmplice de pecado de outro, né? De outrem, é de outra pessoa. Então, você não tem que se juntar com outra pessoa e ficar só observando a pessoa pecar, não. Ah, vou ficar aqui, ó, tô quietinho, não tô fazendo nada. Tem que falar que tá errado, né? E não pode ficar junto com o mesmo objetivo de pecar. Se juntar pra mentir, pra armar contra alguém, pra ouvir fofoca, ó, não pode. Que aí você tá sendo cúmplice do pecado da outra pessoa, né? Conserva-te a ti mesmo puro, né, Heitor? Então, conservar o nosso coração, ó, sem pecado, vigiando o tempo todo o que tá falando, o que tá fazendo, o que tá pensando. A gente precisa vigiar. É muito fácil a gente fazer o errado, sabe, pessoal? Muito fácil. Mas se a gente vigiar, a gente consegue acertar mais, né? Então, pessoal, hoje a gente vai ver a história de Sansão, que tá lá no livro de Juízes, tá? A gente tá vendo, Heitor, que no livro de Juízes, o povo de Israel continuava lá naquela montanha-russa deles, né? Uma época tava crendo em Deus, vivendo com Deus, ganhando batalha, sendo vencedor. E aí um juiz que tava lá ajudando eles morria
eles esfriavam a fé, deixavam de acreditar em Deus, adoravam falsos deuses. Aí, o que acontecia? Começavam a perder batalhas, né? Fala, então. Mas já que os guiadores deles morreram, não era pra eles morrerem ao mesmo tempo? Não, filha, era um povo. Ó, as pessoas iam morrendo, mas eram muita gente. Pensa quantas pessoas que tem, por exemplo, aqui no Brasil. Todo dia morre alguém, mas todo dia nasce gente também. Mais de 1.000 milhões. Ah, muita gente. Não sei número não, mas era muita gente. Então, assim, as pessoas iam tendo filhos, os filhos iam crescendo, morria gente e nascia gente, morria gente e nascia gente, assim também, entendeu? E aí, pessoal, assim que estava o povo de Israel. E aí, eles, de novo, tinham desobedecido a Deus e eles estavam sendo perseguidos pelos filisteus, que era um povo. E eles ficavam lá sendo perseguidos pelos filisteus, perdendo para os filisteus. Os filisteus, ó, não deixavam eles em paz, não deixavam eles ter nada. Era uma luta a vida deles, sabe, pessoal? E aí tinha um moço chamado Manoé. Ouviu? Não é Manuel, não, é Manoé. O Manoé, ele não tinha filho. A esposa dele não podia ter filho. E aí, sabe o que aconteceu? Não, olha aqui. O anjo apareceu para a esposa do Manoé. Pensa um anjo aparecer para te dar um recado de Deus. Apareceu para a esposa do Manoé e falou para ela que ela ia ter um filho. E aí, só que ele explicou para ela o seguinte, falou, olha, você vai ter um filho, mas esse filho vai ser um nazireu. Sabe o que é nazireu, Heitor? Eram os homens que eram separados para trabalhar para Deus. E aí, o que aconteceu com esses homens? Eles tinham que ficar vigiando, porque existiam regras para eles cumprirem. Além de guardar o coração, né? Porque a gente precisa guardar o nosso coração. Tinham coisas que eles não podiam fazer. Por exemplo, cortar o cabelo. Tá vendo por que Sansão tinha um cabelão? Porque era um voto que fazia com Deus. Assim, falava assim, olha, Deus, não vou cortar o cabelo. E o Senhor vai me abençoar. Tinha mais voto. Não podia beber bebida alcoólica, bebida com álcool, vinho, essas coisas. Não podia. Não podia também, Heitor, tocar em animal morto. Coisa morta? Não podia tocar em coisa morta. Eles eram separados. Eles eram separados para o serviço. E aí, o anjo explicou tudinho para a moça que ia engravidar, para a esposa do Manoé. Falou assim, ó... E você, quando estiver grávida, você vai ter cuidado com o que você vai comer, com o que você vai beber. Você tem que lembrar que lá na sua barriga vai estar um homem, um nenenzinho que vai nascer, vai se tornar um homem que vai servir a Deus. E ela ficou feliz. E ela falou com o marido dela, falou, Manoé, apareceu um anjo. O anjo falou que a gente vai ter um filho, explicou tudo pro Manoé, falou... Mas não vai ser um filho qualquer, Manoé. Ele vai trabalhar para Deus, olha que bênção. O Manoé gostou da ideia? Mas ele ficou, sabe o que, Heitor? Nervoso. Ele falou, meu Deus, como é que vai ser isso? Como que a gente vai criar esse menino tão importante que vai trabalhar para Deus? E aí, ele falou assim, já sei, vou pedir a Deus para esse anjo aparecer de novo pra gente bater um papo com ele explicar melhor isso. Que eu tô nervoso, como é que vai ser pra criar esse menino? E aí, ele orou e Deus deixou o anjo aparecer de novo pra eles. Sabe o que aconteceu? A mulher do Manoé tava no campo. Tava lá no campo. E aí, veio o anjo. E aí, ela falou assim, o anjo de novo? Eu tô sozinha. Aguenta aí, anjo. Aguenta aí que eu vou pegar meu marido aqui pra gente conversar. Foi assim que ela fez. Foi lá, falou com o Manoé, o anjo apareceu, corre, vamos lá pra gente conversar com ele junto. Olha só, e o anjo ficou esperando. E aí eles dois foram lá e o Manoé quis saber como que fazia, como que ia ser. O Manoé falou assim, ó, exatamente o que eu falei pra sua esposa. Explicou tudinho como que ia fazer pra criar o Sansão. Com esses cuidadinhos, não podia cortar o cabelo dele. Já tem uma... Mas o que se eu cortar o cabelo, se eu não cortar o cabelo, será que eu vou ficar forte igual o Sansão? Não é assim. Era um voto que Deus queria que a mãe,
do Sansão fizesse, né? Mas se Deus não... Deus só cobra isso quando ele coloca, quando ele mostra isso pra pessoa, né? Então, por exemplo, não adianta eu deixar o Heitor com aquele cabelão novo, aquele cabelão, não é isso. Deus não falou pra eu fazer isso, tá, pessoal? Mas com o Sansão foi assim. O Sansão nasceu... Ai, que bocão! O Sansão nasceu e Deus abençoou muito o Sansão. E aí, depois que ele cresceu, Heitor, ele escolheu uma moça nua pra namorar. Mamãe, deixa eu falar. Deixa. É que ele não vai tomar banho, não? Ah, não, tomar banho tinha que tomar. Claro. Tinha que tomar banho. Aí, pessoal, o Sansão cresceu e quis namorar. Ele escolheu uma moça filisteia, ou seja, não era do povo dele, era do povo inimigo. E ele escolheu, ele achou a moça bonita e queria namorar com a moça. Aí, queria casar com ela, né? E aí a mãe e o pai conversaram com ele, que ela era do povo inimigo, mas ele quis casar com ela. E aí, sabe o que aconteceu? Um dia, a Bíblia fala que ele estava indo lá em direção ao povo dessa moça, que ele queria ver ela. E aí, Heitor, um leão atacou ele. Que hoje em dia, pessoal, tem a cidade. O leão não vai vir aqui no meio da rua, então um monte de carro, um monte de barulho. Mas naquela época não era assim, né? Era tudo, andava na estrada que tinha mato em volta. E tinha uma bicharada, né? Veio um leão e atacou ele. Ele já estava forte. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se defendeu do leão. Sem nada, sem uma lança, sem uma arma. E ele matou o leão. Imagina, o leão vinha pra cima de mim, eu saio correndo, morrendo de medo. Mas ele já estava sendo abençoado por Deus, já tinha força e conseguiu matar o leão com a mão. E aí o leão ficou caído lá e morto. Depois de uns dias, quando ele foi lá ver a moça que ele tinha escolhido para casar, no caminho... Espera um pouquinho, não, senão toda hora você fala. No caminho, pessoal, o leão tava morto. E sabe o que tinha em cima do leão? Que é isso? Olha, tô fazendo um desenho. Ah, o leão tava morto. Em cima do leão tinha abelha e mel. Esquisito, né? Não é comum, mas tinha. Na Bíblia diz que tinha. E sabe o que aconteceu? Ele pegou aquele mel, comeu e ainda levou para casa para dar pro pai e pra mãe dele, sem contar de onde que ele tinha pegado aquele mel. Ele podia tocar no animal morto? Não podia, não podia. Lembra do voto? Lembra que ele era um nazireu, um homem que foi chamado para trabalhar para Deus? Mas ele fez. E aí, levou pra mãe e pro pai, não falou nada para eles. E eles comeram, né? Nem sabia que o mel tava lá em cima do bicho morto. E aí, pessoal, o que aconteceu? A primeira moça que Sansão tinha escolhido, que foi essa moça com quem ele queria se casar, ela era do povo filisteu, certo, Heitor? O Sansão chegou lá no meio do povo dela com uma charada, uma pergunta, né? Sabe charada? O que é? Ele chegou lá com uma charada assim, para o povo adivinhar. Ele falou assim, ó, se vocês adivinharem, vocês vão me dar um prêmio, que era lá, até me esqueceu, mas eram assim, algumas coisas que eles iam tirar lá dentre eles, umas roupas, umas coisas, agora até me esqueceu qual que era o prêmio. Se vocês errarem, vocês vão ter que me dar o prêmio. Se eu errar, eu vou ter que dar o prêmio pra vocês, hein? Mas a charada era difícil, ninguém adivinhava. Sabe o que eles fizeram? Chamaram a moça que ele gostava, e falaram com a moça assim, descobre qual é a resposta. Vai lá e dá um jeito de Sansão falar qual é a resposta. Você tem que adivinhar. Você tem que trazer aqui pra gente poder adivinhar. E aí a moça foi lá, conversou, ficou dias pedindo a ele qual era a resposta, porque ele deu um tempo para eles adivinharem, até que o Sansão não aguentou e falou a resposta para ela. Aí ela foi lá e contou a resposta da adivinha pro povo inimigo. Então o que aconteceu? Quem que perdeu a aposta lá? Quem que perdeu a charada? Sansão? O Sansão.
Por quê? Porque a moça foi lá, contou pro povo, o povo veio com a resposta. Ele falou pro Sansão, Sansão, a gente sabe a resposta, agora você que vai ter que dar o prêmio pra gente. Quando eles acertaram a charada, o Sansão ficou bravo, matou um monte de gente que tava lá em volta do povo filisteu. Ele ficou bravo e aquela força dele toda, ele matou um monte de homens. E aí, o que aconteceu? O pai da menina pegou e deu ela em casamento para outro homem. Ele não ia mais casar com Sansão. Sansão foi embora sem nem saber disso. Quando ele voltou, querendo saber da menina que ele queria casar, o pai falou assim, ela já casou com outro aí, porque você ficou doido aí, matou um monte de gente, eu dei ela pra casar com outro homem. Aí ele ficou brabo, ainda mais brabo, botou fogo na plantação dos filisteus. E aí, pessoal, os filisteus ficaram tão bravos também com ele, que pegou e matou a moça, que era pra ser a esposa dele, que já estava casada com outro, e matou também o pai dela. E aí, já era, né? Sansão já tinha feito lá aquela bobagem lá de pegar o mel no leão morto, que ele não podia tocar em animal morto. Aí ele chegou lá com essa charada, deu essa confusão toda, ele já tinha até perdido a moça que ele gostava, e depois ainda a moça que ele gostava ainda morreu. E aí ele conheceu, depois de um tempo, ele conheceu quem? A Dalila. Lembra desse nome? Dalila? Sim. A Dalila foi quem ajudou a armar para no final das contas cortar o cabelo dele. Vocês lembram disso? O que aconteceu? Ele gostou da Dalila, começou a namorar a Dalila, que também era do povo filisteu. O povo filisteu chamou a Dalila e falou assim, Dalila, descobre o segredo do Sansão. A gente tem que descobrir de onde que vem essa força desse homem, gente. Esse homem não pode ser tão forte, porque ele era muito forte. E aí Dalila começou de conversinha com Sansão. Sansão, me conta, Sansão, qual que é o seu segredo, Sansão, da sua força? Aí o Sansão, cada dia inventou uma história pra ela. Que tinha que amarrar ele com a corda tal. E depois falou que tinha que fazer 7 tranças no cabelo dele. Enganou elas 3 vezes. Acho que foram 3, já não lembro direito. 3 vezes. Até que de tanto ela insistir, ele contou que ele não podia cortar o cabelo. Que era um voto que ele tinha com Deus. E aí, o que a Dalila fez? Esperou ele dormir, chamou o moço lá e aí cortaram o cabelo dele. Quando ele acordou, ele já estava sem a força dele. A Dalila recebeu dinheiro para fazer isso. Você acha que ela amava o Sansão? Não amava o Sansão. Recebeu dinheiro para poder contar lá o segredo do Sansão. E o que aconteceu com o Sansão a partir do momento que cortou o cabelo? Ele perdeu toda aquela força que ele tinha. E aí é o que a tia Thelma estava explicando. Não era o cabelo, mas a aliança que ele tinha com Deus. Ele, enquanto ele fizesse o que Deus tinha pedido para que ele fizesse, o Espírito Santo estava com ele, Deus estava com ele, e aí ele tinha aquela força lá diferente. Mas, na verdade, ele já tinha começado a desobedecer a Deus antes, lembra? E aí, nessa que ele contou para Dalila, ele cortou o cabelo, pronto. O que aconteceu? Os filisteus tinham muita raiva dele, sabe, Heitor? Porque toda aquela história e eles queriam destruir o Sansão por causa de toda aquela força que ele teve. E aí, eles pegaram, olha só, levaram o Sansão preso e deixaram o Sansão cego. Sabia, Heitor, que o Sansão ficou cego? Eles furaram os olhos do Sansão. Furaram e o Sansão ficou cego e preso. Ficou preso lá durante um tempo. E aí o cabelo dele começou a crescer. Pequenininho de novo, né? Mas ele estava cego e preso. E aí eles fizeram uma festa, os filisteus fizeram uma festa para comemorar e para adorar o deus falso, que se chamava Dagon.
E aí eles fizeram essa festa falando, o Dagon trouxe o Sansão pra gente, o Dagon que nos ajudou, eu falo Dagon, o Dagon que nos ajudou. Dagão é bebê falando dragão. É o Cebolinha. E aí eles fizeram lá aquela festa, tinha um monte de filisteu lá no lugar que eles estavam fazendo a festa. Os príncipes dos filisteus, todo mundo importante estava lá. E sabe o que eles fizeram, Heitor? Levaram o Sansão lá pro meio lá do pátio para ficar zombando do Sansão, rindo do Sansão, zoando ele, sabe? Falando, olha lá, ele era fortão, agora tá fraquinho, nem enxerga. E ficaram zoando ele. E aí o Sansão não podia fazer mais nada. Tava preso, tava amarrado, tava sem força, tava cego. Mas ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou que ele era um escolhido de Deus. Ele tinha errado, mas Deus o amava. E sabe o que ele fez? Ele fez uma oração. Ele falou assim com os moços primeiro. Os moços, me leva para eu encostar nas colunas do templo aqui. Aí os moços levaram ele, que ele não enxergava, né? Levaram ele até as colunas. Eram 2 colunas bem grossas para sustentar o lugar que eles estavam. E aí ele falou assim, Deus, lá no coração dele, Deus, me ajuda aqui pela última vez, me dá força para poder destruir esse templo, que era um templo onde se adoravam deuses falsos e de pessoas que estavam com o coração perdido, tinham um coração malvado, né? E aí, sabe o que ele fez, Heitor? Pegou as 2 colunas, agarrou nas 2 colunas, pediu força para Deus, para que Deus desse força nele pela última vez. Puxou as colunas do templo e o que aconteceu com o templo? Desmoronou. E aí morreu um monte dos filisteus, um monte de gente dos filisteus que estavam lá e inclusive o Sansão, que ele estava lá também, ele já não tinha mais a força que ele tinha antes, né? Ele morreu, Sansão? Ele morreu lá junto, morreu lá naquele mesmo dia. O que aconteceu com o Sansão, né, pessoal? O Sansão, ele fez escolhas erradas, não fez? Escolhas erradas, Heitor. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, tudo que você fizer, pede orientação para Deus, ora, pede a Deus para te ajudar a fazer o certo, para que você tenha sucesso nas coisas que você fizer. Então, a gente que conhece Deus, que conhece a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar a escolher fazer a coisa certa, né? O Sansão, ele foi escolhido por Deus, né? Ele tinha lá o voto, mas ele começou a fazer escolhas erradas. Inclusive das pessoas com quem ele estava andando. Ver se Dalila amava o Sansão. Não amava o Sansão. Então, pessoal, o que aconteceu com o Sansão foi isso. Embora ele fosse escolhido por Deus, ele fez escolhas erradas. Ele deixou de cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Deixou de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, não é? E aí foi assim que a história de Sansão. Então, ele morreu, aí tem uma charada, até que Tia Thelma falou com o Heitor, que fala assim, uma pergunta, né? Qual é o homem da Bíblia que matou mais pessoas em sua morte do que em sua vida? Foi o Sansão. Ele matou mais gente quando ele morreu lá no templo do que quando ele estava vivo. Viu só? Então, por que é importante a gente ficar o tempo todo vigiando o nosso coração, né? Vigiando as nossas atitudes, vigiando tudo. Porque Deus quer o melhor pra gente. Deus, não era esse o plano de Deus pro Sansão, morrer desse jeito. E ainda ficou cego e ainda foi maltratado, mas as escolhas dele levaram a isso, né? Então, por isso que a gente precisa vigiar, tá bom? E agora a gente vai pra nossa forca, ok? Ó, como tá na hora da brincadeira, Heitor e Noah estão de Sansão de novo, tá? Então, qual é a forca? Tia Thelma botou um papel aqui pra tapar o que tá embaixo, porque senão fica muito fácil, tá?
preciso. E aí eles vão falar as letrinhas e a gente vai descobrir o que tá escrito aqui. Tá certo. A, tem A. Tem L. Não tem L. No, fala uma letrinha. O, não tem O. Não? A gente tá precisando. Tá não, ainda não. Tem O ali. Aqui, filho, tô falando aqui embaixo. Vai. Mais uma letrinha. Não tem E. Vou enforcar. E tem 2. Tem. Não tem mais vogal, tá? Também só teria uma, não tem uma. C. Vou ter que dar uma ajuda aí, hein? Escolhe o mais fácil. O que é mais fácil, né? Vou colocar a primeira letra ali. Não, vai mais uma. Tenta mais uma. Assim, uma letra. Aqui, ó, pra terminar. Qual que pode ser aqui pra terminar? R. R, muito bem, viu? Nem precisei ajudar muito. I, ar. Eita, ó. I, a. Preciso I, a. Falei isso o tempo todo. Deixa eu ler a história. Não, vamos, rapidinho. Fala aqui, ó, uma letra lá pro final do alfabeto. Y. Tem gente aí que sabe. Não, Heitor. Letra, palavra com Y, Heitor. Não é nome de pessoa. É só uma. Tá, vou tirar aqui então, tá? Senão vou acabar enforcando. Atitudes. Preciso. Isso aqui, ó. Preciso fazer isso aqui. Com o meu coração, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com as minhas palavras. O que eu preciso estar o tempo todo? Calma aí. Vamos pra mímica, ó. Vigiar. Vigiar. Finalmente. Muito bem. Então, ó, o que eu preciso o tempo todo? Vigiar meu coração. O que tá entrando no meu coração? Qual o sentimento tá no meu coração? Minhas atitudes, o que eu faço, né? Minhas ações, meus pensamentos, o que eu tô pensando e o que eu tô falando. Onde é que eu tô indo também, né? O que eu tô ouvindo. Então, é o tempo todo vigiando pra não pecar, né, pessoal? É claro que às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Ih, tia Thelma, e aí? O que tia Thelma fala sempre? Ora, pede perdão, não é isso? Que Deus ama a gente. Então, vamos lá. Heitor vai orar pra terminar, tá? Filho, então, ó, que a gente consiga vigiar, que a gente consiga manter o nosso coração puro, né, Noah? Igual fala lá no versículo, tá bom? Então, fecha o olhinho. Senhor Jesus, obrigado por essa aulinha, que a gente aprenda mais um pouquinho com o Senhor, que a gente vigie o nosso coração, o que a gente fala, tudo o que a gente precisa, que a gente não se junte com umas pessoas que estão fazendo mal para outra. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida e a vida dos amigos. E o pedido que está no coração deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem. Então, pessoal, ó, fica com Deus. Beijo, amo. Até semana que vem. Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau.